Sabe, é raro um crime ser coisa de uma pessoa só, né? Mas quando várias pessoas se envolvem, como é que a justiça decide quem é culpado e pelo quê? A resposta para isso está num conceito chamado concurso de pessoas. E hoje a gente vai desvendar o que os artigos 29, 30 e 31 do nosso Código Penal falam sobre essa responsabilidade em grupo. Vamos começar com essa situação que podia acontecer com qualquer um. Uma ferramenta que você emprestou na boa-fé vira a arma de um crime. A pergunta que fica é: quem emprestou tem alguma culpa nisso? A resposta da lei é: bom, depende. E são esses dependes que o concurso de pessoas ajuda a gente a entender. É aqui que a coisa começa a ficar complexa. Para organizar essa complexidade toda, a lei primeiro coloca uma regra geral, um ponto de partida. Pensa nela como o alicerce de tudo que a gente vai conversar. É o artigo 29 que dá pra gente o princípio básico da parceria no crime. E tá aqui, ó, a base de tudo. O artigo 29 é bem direto. Não importa como a pessoa ajudou, se ela planejou, se ela executou, se forneceu a ferramenta ou se só ficou de vigia, para a lei ela concorreu para o crime. Se existiu qualquer tipo de contribuição consciente para o resultado final, existe a responsabilidade. Então, colocando em termos mais claros, o que é o tal do concurso de pessoas? É basicamente a união de vontades para cometer um mesmo crime. E olha só, as palavras mais importantes aqui são consciente e voluntária. Uma ajuda sem querer, sem nem saber do plano, não entra nessa conta. Precisa ter a intenção de colaborar para aquele crime específico. Para ficar mais fácil de entender, tem uma analogia ótima. É que nem trabalho de escola em grupo, sabe? Se o trabalho fica excelente, todo mundo leva o crédito. Agora, se dá tudo errado, a responsabilidade é de todo mundo também. No mundo do crime, a lógica inicial é bem parecida. A responsabilidade pelo resultado é a princípio de todos que participaram. Certo. Então, se a responsabilidade é de todo o grupo, isso quer dizer que a pena também é a mesma para todo mundo? Que o motorista de fuga pega a mesma sentença que a pessoa que de fato cometeu o ato principal? É exatamente aqui que a lei fica mais refinada, mais justa. Ela traz um princípio de individualização da pena. Vamos ver como isso funciona na prática. E aqui está o pulo do gato, o que separa a responsabilidade do castigo. A lei fala que, embora todos sejam responsáveis, a pena vai ser aplicada na medida de sua culpabilidade. Isso é fundamental. Significa que o juiz não pode simplesmente colocar todo mundo no mesmo saco. Ele precisa olhar de perto o papel, a intenção e o nível de envolvimento de cada um para definir uma sentença que seja justa. E a lei deixa isso bem claro na prática. O parágrafo 1º do artigo 29 cria a figura da participação de menor importância. Ou seja, se a contribuição de alguém foi meio secundária, não foi decisiva para o crime acontecer, a pena dessa pessoa pode ser diminuída. Voltando lá para o nosso primeiro exemplo, quem emprestou a ferramenta talvez pudesse se encaixar aqui, dependendo das circunstâncias, claro. Isso leva a gente para um cenário ainda mais complicado. Imagina só, o plano era fazer um furto simples, sem violência. Mas, no meio da ação, um dos participantes resolve sacar uma arma e o que era um furto vira um roubo. E aí? Como a lei lida com essa mudança de planos? A resposta está no parágrafo 2º do artigo 29. A regra é a seguinte: em princípio, cada um responde pelo crime que queria cometer. No nosso exemplo, a pessoa que só planejou o furto responde pelo furto. Mas, e aqui vem o detalhe, se o resultado mais grave, o roubo, era algo previsível, a pena dela pode ser aumentada. A lei tenta equilibrar a intenção original com a capacidade que a pessoa tinha de prever que as coisas poderiam sair do controle. Continuando nessa lógica de individualizar a pena, a lei vai ainda mais fundo. Ela diz que nem todas as características pessoais de um criminoso são contagiosas para o resto do grupo. São as chamadas circunstâncias incomunicáveis. É um conceito-chave que a gente vai ver agora no artigo 30. O artigo 30 é a chave para isso. Ele diz que condições pessoais, tipo ser reincidente, não se comunicam, não passam para os outros. Esse agravante é só daquela pessoa e pronto. Mas tem uma exceção genial. Se a tal condição pessoal é um requisito para o crime existir, o que a lei chama de elementar do crime, aí sim ela se estende para todo mundo. O exemplo clássico é o peculato, o desvio de dinheiro público. Para esse crime existir, precisa de um funcionário público. Nesse caso, todos os cúmplices, mesmo os que não são funcionários, respondem pelo mesmo crime de peculato. E para fechar essa nossa análise, vamos para uma ideia que parece até contraintuitiva. Será que é possível planejar um crime, arrumar as ferramentas, ajudar os parceiros e, no fim das contas, não ser punido? Pois é, a resposta, segundo o artigo 31, é sim. Vamos entender como. O artigo 31 mostra pra gente que, como regra geral, a lei brasileira não pune os atos de preparação.
O que isso quer dizer? Que só planejar o crime, conseguir as ferramentas ou combinar os detalhes, por si só não é crime. A punição só começa a valer quando o grupo de fato começa a executar o plano, o que a lei chama de tentativa. Se o grupo desiste antes de começar a agir, quem só ajudou na preparação não cometeu crime nenhum. Então, depois de passar por esses 3 artigos, o que a gente aprendeu? Qual é a grande mensagem sobre como a nossa lei enxerga a colaboração num ato criminoso? A lição principal é essa dualidade, esse jogo duplo. A lei começa com um ponto de partida coletivo. Todo mundo que concorre para o crime é, em princípio, responsável. Mas, logo em seguida, ela começa um trabalho minucioso de individualização, de olhar para a culpabilidade, para a importância da participação e até para as intenções de cada um, para só então definir uma pena justa. E a gente termina com uma provocação para pensar. A lei dá as ferramentas para essa medição. Mas aplicar tudo isso nos casos da vida real, com toda a sua complexidade, com todas as nuances humanas, esse é um dos maiores desafios do sistema de justiça. Fica aí a pergunta sobre o quão precisa essa balança consegue ser na prática. Obrigado por acompanhar esta análise.